Olá, hoje é 31 de dezembro, começa agora a última edição de 2020 do Panorama. E hoje você vai ver. No Giro de Notícias, pesquisa pretende mapear dificuldades da população brasileira em tomar vacinas. Brasil soma 430 mil profissionais da saúde infectados pela Covid-19. Serviço de urgência e emergência inicia atividades em Caratinga. Você vai ver também. Edital para o concurso da PRF deve sair em janeiro. IBGE divulga uma prévia da inflação de 2020. E ainda, celular, demanda por dados mais completos cresce e alavanca compra de pós-pagos. Você confere essas e outras notícias agora no Panorama. O Ministério da Saúde realiza uma pesquisa para identificar as principais dificuldades da população em se imunizar, tendo em vista a baixa adesão dos brasileiros às vacinas do Programa Nacional. Famílias com crianças entre 6 meses a 2 anos serão visitadas por profissionais da pasta, em 19 capitais e no Distrito Federal. A pandemia, pelo próprio impacto a nível de mortalidade, faz com que nós tenhamos sempre na população e até em nós mesmos o receio de se expor. A população precisa entender que há também uma recomendação de nós nos expormos mais em coisas que temos que fazer, e entre elas a questão da vacinação. E olha só esses dados. Os profissionais da saúde que atuam no tratamento da Covid-19 estão exaustos, mas ainda devem lidar com o possível aumento de casos por causa das comemorações de fim de ano. Segundo o Ministério da Saúde, até 21 de dezembro foram notificados quase 2 milhões de casos suspeitos da doença em profissionais da área, enquanto 430 mil foram confirmados. Aquilo que a gente mais tinha medo em março, de que faltasse leito para as pessoas, pode acontecer agora em janeiro. Está todo mundo muito cansado. Profissional de saúde, isso a gente estava dizendo desde março, não é uma coisa que a gente fabrique que nem fabrica respirador ou leito. Agora vamos falar um pouquinho sobre o trabalho dos bombeiros militares. Você sabia que para mergulhar é preciso treinamento, técnica e atenção? É por isso que os militares passam por um credenciamento de mergulho e preparação para o período chuvoso. Esse processo visa a capacitação para as atividades operacionais que envolvem mergulho, busca e resgate de vítimas ou bens, observando os princípios da segurança pessoal e eficiência na operação. Agora o assunto é o SAMU. Após longa espera, o Serviço de Urgência e Emergência do Leste de Minas iniciou suas atividades em Caratinga. A implementação nas macro-regiões será dividida em 3 etapas. A primeira contempla uma central de regulação das urgências, 12 unidades de suporte básico e uma unidade de suporte avançado. Para viabilizar o programa, o governo de Minas repassou, por meio de convênio, investimento de mais de 5 milhões de reais. O Ministério da Economia autorizou a realização de concurso para preenchimento de 1.500 vagas de agentes da Polícia Rodoviária Federal. O edital para o processo seletivo deve sair no próximo mês. Pelo menos 1.500 novos agentes da Polícia Rodoviária Federal devem integrar a corporação em 2021, com a realização de um concurso público. O processo seletivo terá 500 excedentes, além de 1.500 vagas imediatas autorizadas, totalizando 2.000 novos policiais rodoviários, embora o prazo para a publicação do edital seja de 6 meses, contados a partir da publicação da portaria, que ocorreu recentemente. A previsão é de que ele saia em janeiro. Essa autorização foi uma autorização que teve envolvimento pessoal do presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, e do ministro André Mendonça,
numa ação estruturada de desenvolvimento e estruturação da segurança pública no país. Foi uma luta bastante importante. O Ministério da Economia nos ajudou, nos auxiliou a construir algo que fosse possível nesse momento. E nessa linha, a gente acredita que tanto o concurso nosso quanto o da PF vão trazer aí excelentes ganhos para a segurança pública do país. É inegável e é necessário que a gente agradeça aí ao empenho do governo federal, na pessoa do presidente Bolsonaro, na pessoa do ministro André Mendonça e do ministro Paulo Guedes, que fizeram isso acontecer. Assim como no último concurso de 2018, a nova seleção contará com provas objetivas e dissertativas, análise de títulos, testes de aptidão física, avaliação psicológica, avaliação biopsicossocial, avaliação de saúde, investigação social e curso de formação. A autorização para o novo concurso foi publicada no Diário Oficial da União. Será o maior efetivo da história da Polícia Rodoviária Federal, que nos permite prover serviços numa qualidade nunca antes vista no país. Como os senhores têm acompanhado, a PRF tem batido inúmeros recordes e a nossa intenção, na verdade não é nem intenção, a nossa missão e o nosso compromisso é que esses recordes sejam batidos e que a gente tenha maiores e melhores entregas à sociedade como um todo. É muito bom ter um propósito maior que nós mesmos, ter o propósito de poder ajudar o Brasil, ter a missão de poder trabalhar de forma objetiva para um país mais próspero, mais justo e mais seguro. Eu acho que a missão de ser policial é uma missão muito nobre. Todos nós aqui vivemos e usamos esse nosso uniforme com muito carinho, muito respeito, e eu espero que os senhores venham com esse espírito de cooperação, de irmandade, para que a gente possa a cada dia ter um país melhor, tanto para a nossa família quanto para os nossos concidadãos. O IBGE divulgou na última semana uma prévia da inflação de 2020. De acordo com o Instituto, a economia brasileira deve fechar o ano com um índice de 4,23% no aumento dos preços de produtos e serviços. Inflação é o nome que se dá ao fenômeno da desvalorização do dinheiro ao longo dos meses. O índice é calculado pelo IBGE por meio de pesquisas de preços de itens consumidos pelas famílias em todo o Brasil. O IBGE produz dois dos mais importantes índices de preços, o IPCA, considerado oficial pelo governo, e o INPC. O propósito de ambos é o mesmo, medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumido pela população. O resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. A cesta é definida pela pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, que, entre outras questões, verifica o que a população consome e quanto do rendimento familiar é gasto em cada produto. Arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, médico, cinema, entre outros. Os índices, portanto, levam em conta não apenas a variação do preço de cada item, mas também o peso que ele tem no orçamento das famílias. Por meio desse estudo, calcula-se o poder de compra das diferentes classes sociais e o custo de vida de cada região. Além disso, o índice mostra o quanto a variação de preços em diferentes itens pode impactar na população. Segundo algumas pesquisas, os mais pobres gastam em torno de 30% do orçamento da família com alimentos, enquanto as mais ricas, essa porcentagem é menor. Para os próximos meses, de acordo com alguns economistas, a alta nos preços dos alimentos deve continuar e, por isso, a inflação para os mais pobres não deve recuar, mas poderá diminuir um pouco o ritmo da alta de inflação percebido pelas famílias de poder aquisitivo menor. Para o início de 2021, a expectativa dos economistas ainda não é das mais positivas, mas algumas medidas adotadas pelo governo podem repercutir durante o ano. Precisamos destacar
que não existe uma fórmula exata para determinar qual será a inflação em 2021, principalmente em função da atual conjuntura, com uma pandemia que assola o mundo todo e não tem data para acabar. Dessa forma, para obter uma previsão mais consolidada e segura, costuma-se utilizar como ferramenta o boletim Focus. Este boletim, divulgado semanalmente pelo Banco Central, reúne as expectativas do mercado acerca de algumas variáveis econômicas. A inflação percebida pelas famílias de baixa renda deve encerrar o ano em alta. Houve um aumento nos preços dos alimentos. Para 2021, os economistas dizem ser provável uma redução na diferença entre a inflação dos mais ricos e a dos mais pobres. Segundo a Agência Brasil, este mês o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, anunciou a decisão tomada em manter a Selic em 2% ao ano. A redução da Selic favorece o barateamento do crédito e leva a um menor controle da inflação, o que estimula a produção e o consumo. Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexo nos preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Quando a Selic é mantida, o comitê considera que ajustes anteriores foram suficientes para manter a inflação sob controle. Aqui no Panorama você fica por dentro da previsão do tempo para Caratinga e região. Veja, sexta-feira em Caratinga, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite também. A mínima é 18 e a máxima de 29 graus. Amanhã em Vargem Alegre, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura pode variar entre 19 e 32 graus. Em Bom Jesus do Galho, chuva à tarde e à noite. A mínima é 18 e a máxima 30 graus. O serviço móvel pós-pago se tornou a maior base do mercado de celular brasileiro, de acordo com dados da Anatel. Em termos de tecnologia, o 4G continua a liderar com folga. Isso porque a demanda por pacotes de dados mais completos aumentou na pandemia. Na rua ou em casa, o celular fica sempre ao lado. E com a pandemia, o aparelho ganhou ainda mais importância. Para Leonardo, as ofertas do plano pós-pago fizeram a diferença no bolso. Por isso optei por um plano que tivesse ligações ilimitadas, que nessa pandemia eu conseguiria tratar com meus clientes e conseguiria até resolver coisas mais rápidas. As novas utilidades do celular também incluem gravação de vídeos, reuniões e aulas online, tudo com acesso à internet. Segundo o presidente da Conexis Brasil Digital, que representa as empresas de telefonia, a busca por mais pacotes de dados com preços menores promoveu um aumento de contratações de planos pós-pagos no país. Houve uma mudança no perfil do usuário. A maior demanda por dados fez com que os clientes preferissem um plano que oferecesse maior conectividade. No mês de setembro, a Anatel registrou mais usuários de celulares pós-pagos do que pré-pagos pela primeira vez na história da telefonia móvel no Brasil. A mudança começou a partir de 2015. Na época, a proporção era bem diferente. O número de chips pré-pagos era 3 vezes maior do que de pós-pagos. Além disso, agora a estimativa é que a demanda de serviços de voz seja apenas de 20%, já de dados de 80%. É um ganho coletivo, porque quanto maior o acesso à conectividade, melhor, né? Tanto para educação, saúde, segurança pública, mobilidade urbana, educação. E assim vamos encerrando a última edição de 2020 do Panorama. Esperamos ter cumprido ao longo do ano a nossa missão de levar a informação de qualidade até você. Mais uma vez gostaríamos de agradecer a sua audiência e companhia e queremos te desejar um feliz ano novo. Que 2021 seja repleto de alegrias e que os desafios possam ser superados com muita saúde e, sobretudo,
tudo com a vacina da Covid-19. Aproveite as comemorações com responsabilidade. Amanhã o nosso encontro está marcado aqui na UNEC TV. Até lá!